Olá, eu sou Léa Lobo, diretora de conteúdo da Infra FM, e o Infra FM Talks de hoje tem o apoio do grupo Hana, que atua há mais de 2 décadas com a terceirização de serviços de segurança, facilities e tecnologia, desenvolvendo ainda soluções inovadoras em equipamentos. O Grupo Hana atua nos segmentos residencial, corporativo, hoteleiro, educacional, centro logístico e hospitalar e ainda na segurança pessoal. Grupo Hana, muito obrigada pelo apoio. Olá, antes de eu apresentar meu convidado muito especial de hoje, eu queria te pedir, para você se inscrever no nosso canal aqui, ative o sinal aqui do YouTube para que você consiga receber aí todos os vídeos, que nós estamos produzindo aí ao longo do tempo. Bom, hoje nós temos um convidado aqui muito importante, eu estou falando do Flávio Silva. O Flávio ele é o CEO da Elevadores Atlas Schindler. A Atlas Schindler é um grupo suíço, e que atua em todos os continentes e possui mais de 140 anos de história. Então, nós estamos falando aí de uma empresa centenária, A empresa é responsável por fabricar, instalar, modernizar e prestar serviço em manutenção de elevadores, escadas e esteiras rolantes. Flávio, seja muito bem-vindo ao Infra FM Talks de hoje. Olha, primeiramente agradecer a oportunidade, é muito energizante, acho que é uma boa palavra. A gente começou com essa brincadeira minutos atrás, mas eu estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar um pouco da nossa história e também falar um pouco sobre a situação que a gente está vivendo. Muito bem, Flávio. Começando, eu queria ouvir de você quais foram os aprendizados aí nesses últimos 130 dias, Se isso muda um pouco aí a governança da companhia, queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho desse seu momento. Olha, eu tenho um lema pessoal que é: toda crise gera oportunidades. Essa aqui não é diferente. Sim. A gente, nos últimos 100 e poucos dias, a gente tem aprendido coisas interessantíssimas, no meu ponto de vista, principalmente em gestão de pessoas. A gente conseguiu quebrar alguns paradigmas, não só da companhia, mas eu diria até que da sociedade. Um deles, o mais proeminente no momento, é o trabalho remoto. E isso tem trazido para nós bastante aprendizado e novas experiências, por que não dizer assim, A empresa tem rodado ou operado normalmente desde o início da pandemia. Nós somos um serviço essencial à sociedade, a gente não parou em nenhum momento, e aí é fácil de exemplificar isso para todos aqueles moradores de edifícios muito altos, porque realmente a Atlas Schindler é responsável pela mobilidade vertical das pessoas. Ela e toda a indústria de elevadores, para ser bastante abrangente. E nesse sentido a gente não teve nenhuma interrupção operacional, e a parte, vamos dizer assim, de escritório, etc., a gente, desde a primeira semana, a gente entrou num trabalho remoto e estamos operando a plena carga desde então. Muito bem, assim, a gente tem observado, o país, infelizmente, nós estamos aí num momento, não sei se a palavra correta é depressão econômica ou não, mas a gente observa que isso acaba realmente impactando todos os negócios, inclusive o mercado imobiliário, e de certa forma isso acaba também impactando elevadores. Eu queria que você contasse para a gente como é que está aí os negócios de elevadores novos ou retrofit, como é que vocês estão atuando, como é que a área está se desenvolvendo. Olha, essa é uma boa pergunta, viu, Leia? Porque me dá a chance de responder em duas dimensões. A primeira, a Atlas Schindler realmente, vou dividir um pouco. A Schindler, que é uma empresa suíça, que é a nossa patrona, ela está quase há 150 anos em operação no mundo, A gente vai celebrar 150 anos em 2024. E a Atlas, que tem o seu início em 1918, está praticamente há 102 anos aqui operando no Brasil. E por que esse contexto é importante? Porque a gente atravessou todo tipo de crise nesse país já, Quem está há 100 anos operando no país já viu de tudo, desde ditadura, redemocratização. A pandemia é só mais uma crise. E nesse sentido, o nosso movimento estratégico, nossa visão de longo prazo, ela não se altera em nada. No curto prazo, você tem razão. A gente terminou 2019 com um certo otimismo, iniciamos 2020 com uma expectativa muito boa em termos de crescimento do PIB, e, claro, todos esses fundamentos foram revisados. Eu tenho visto relatórios de agentes econômicos apontando em diversas direções. O relatório Fox hoje fala em uma crise, uma depressão do PIB de talvez 6,5%.
A gente sente isso nos lançamentos, principalmente na cidade de São Paulo. A gente claramente percebeu um decréscimo no número de lançamentos, mas, por outro lado, o dinamismo da indústria da construção civil ela permanece. Sim. A gente consegue capturar isso no Brasil inteiro, de Porto Alegre ao Ceará, melhor dizer, Rio Grande do Sul ao Ceará, e a gente tem percebido isso. É claro que é uma incógnita aí a respeito da construção civil, porque a taxa básica de juros está caindo. Sim. E toda vez que ela cai 0,5%, se minha memória não me trai no momento, algo em torno de 7 milhões de famílias ficam aptas a entrar no sistema financeiro da habitação. Então, de um lado tem forças contrárias, do outro forças positivas. A gente está acompanhando o curto prazo, a gente percebe sim que haverá sim uma desaceleração em relação às perspectivas do início do ano, mas eu continuo otimista. Eu sempre vejo o copo mais cheio do que vazio. Eu acho que o 2020 para a indústria da construção civil e de elevadores ele não será tão dramático como em outras indústrias. Muito bem, assim, o que a gente vem observando também é a importância da tecnologia, né? Não só aí no gerenciamento das edificações, mas os próprios equipamentos, a exemplo aí do transporte vertical. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, que vocês, né, quais são as novas tecnologias que estão se pensando aí para o futuro, principalmente agora a questão é que a gente está falando, né, do toque, né? A gente não pode fazer toque, você já tem soluções, né, que trazem esse diferencial. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como é que está esse momento aí de desenvolvimento de novas tecnologias no mercado de elevadores. Super interessante momento, né? Como eu disse, toda crise gera oportunidade. Eu sou um grande entusiasta da digitalização da indústria. Eu acho que esse é um caminho que a gente vai percorrer, sim ou sim. E desde 2018, quando a gente fez o lançamento do nosso programa Schindler Ahead, que é a digitalização da indústria de elevadores, a gente tem se aprofundado na tecnologia, em termos tecnológicos, mas também numa diversificação de produtos. A crise do Covid trouxe para nós uma oportunidade de aprofundar ainda mais em relação a isso. Vou te dar alguns números que são importantes. Só na questão de digitalização, de você colocar o equipamento monitorado 24 horas por dia, 7 dias por semana, e poder fazer algumas atualizações remotamente, nós tivemos um acréscimo incrível no segundo trimestre de mais de 200% no número de negócios. Novos contratos foram abertos. O brasileiro, a sociedade brasileira é uma grande entusiasmada, uma grande entusiasta também das plataformas digitais. Isso é super interessante porque a gente tem aqui no Cambuci, no centro de São Paulo, uma central de comando, e dessa central a gente opera milhares de equipamentos, ou monitora, melhor dizendo, milhares de equipamentos no Brasil inteiro, de Chuí a Roraima. É super empolgante e energizante isso. Da parte do Covid também a gente aproveitou essa janela de mercado para trazer aquilo que o nosso cliente precisa. Então hoje a gente tem soluções como, por exemplo, unidades de ultravioleta, de alta potência para higienizar corrimão de escada rolante, que é o local onde as pessoas põem a mão por uma questão de segurança, né, no trânsito da escada. Nós temos alguns condomínios começaram a limpar as botoeiras com álcool gel, e isso gerou um certo problema. Hoje a gente tem fornece para os condomínios uma capa plástica que permite a limpeza constante e higienização das cabinas, né, da onde você põe a mão. Nós temos uma tecnologia de touchless para as botoeiras de pavimento, para ajudar o usuário a chamar o equipamento, o elevador, sem ter que tocar o botão. Nós temos, por exemplo, um outro aqui, sistemas de código via celular, que você, ao se aproximar do elevador, ele traz o equipamento para você e te leva ao seu andar sem que você precise tocar em nada. E agora a gente está lançando no Brasil, justamente aí, uma matéria, um item de primeira mão para você, um equipamento que chama Door Show, que ele transmite informações nas portas dos elevadores, que vai ser muito interessante para todos os elevadores que estão em edifícios comerciais. Durante o período que a pessoa está no lobby, você consegue transferir informações de higiene, de comportamento, sobre o número máximo de pessoas que a gente pode transportar agora no elevador.
Então, um elevador de 10 passageiros, normalmente a gente está adesivando ele para 4, para que a gente mantenha a distância, um distanciamento social. E essa tecnologia do Door Show que a gente está trazendo para o Brasil, justamente nesse momento, alguns gerentes da companhia estão sendo treinados para trazer isso ao mercado. Então, até uma notícia de primeira mão para você, viu, Léa? Acho que isso é super importante, né? Porque assim, a gente outro dia estava conversando aqui com alguns gerentes prediais, porque por mais que você faça numa retomada, né? E exatamente por causa da questão do Covid, você não consegue colocar todo mundo no elevador ao mesmo tempo, e se você também não pode fazer uma fila enorme, né? Para as pessoas entrarem no prédio. Então tem que se aparecer novas soluções aí para que, na verdade, minimize aí essa questão do acesso, né? Não por uma questão Verdade. do transporte em si, mas por uma questão de fluxo mesmo, né? Do trabalho. E deixa eu te fazer uma pergunta, né? Como você falou, né? A gente atua de norte a Chuí, quando a gente imagina a quantidade de elevadores que tem nesse país, é um negócio assim absurdo, né? Quase uma pessoa por elevador, o que a gente tem. Ao mesmo tempo, em alguns lugares, não vou dizer para vocês nas grandes cidades, mas a gente ainda tem alguns prédios que têm aí uma demanda de renovação, de modernização de elevadores, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho o que se tem hoje, né, que pode facilitar, na verdade, a modernização desses elevadores que são um pouco mais antigos e que traga aí uma segurança, que consiga aí colocar, por exemplo, essas soluções como o Door Show que você está falando agora, que é uma inovação. Léa, essa pergunta é muito, muito importante. Eu te agradeço, porque no Brasil, a gente tem um pátio, vamos colocar assim, um pátio de elevadores que ela vai dos anos 50, ainda tem elevadores dos anos 50, raramente dos anos 40, mas dos anos 50 e 60 muitos, até esses mais novos e mais modernos que a gente está embarcando com a digitalização. Esses elevadores que foram fornecidos lá nos anos 50, 60, eles atendiam as normas regulamentares brasileiras daquela época. O país evoluiu, a sociedade evoluiu, as tecnologias evoluíram e hoje realmente existe um hiato muito grande entre esse tipo de equipamento e o que hoje a gente percebe o que é o estado da arte da indústria de elevadores. E é algo que a sociedade precisa um dia enfrentar como um todo. Sim. Nós, como fabricantes, a gente está apoiando o nosso cliente porque a posse e propriedade do equipamento é do condomínio e o que a gente faz é em duas linhas. Primeiro, observar tecnicamente e contribuir numa solução técnica que seja adequada, que vai desde a modernização de alguns parâmetros até uma modernização completa do equipamento. E segundo, do ponto de vista financeiro, porque a gente tem uma preocupação com o nosso cliente, que é a base do nosso negócio, que muitas vezes os condomínios não conseguem ter um acúmulo financeiro razoável para fazer um aporte de tamanha monta que faça a modernização completa. Para isso, a gente tem uma parceria com um banco de primeira linha, que é o Banco Santander, e a gente oferece financiamento a preços muito competitivos para os condomínios, de até 5 anos de carência. Não, perdão, de 5 anos de longevidade, né, do financiamento. E isso tem nos ajudado muito. Muitos condomínios conseguem receber os benefícios da modernização e pagar a posteriori, porque isso ajuda muito. E olha, e até na valorização do próprio imóvel, porque alguns elevadores que são muito antigos, eles até, de uma certa forma, depreciam um pouco o imóvel. Então, quando você moderniza os elevadores para o estado da arte, para uma situação de design muito mais atual, até os próprios condôminos acabam se beneficiando disso através da valorização das unidades habitacionais. Sem dúvida. E somado a isso, acho que o item mais importante, que é a segurança no transporte, né? Não há dúvida, não há dúvida. Então, é super importante. Bom, a gente já está indo aqui para o final do nosso bate-papo, Flávio. A nossa audiência ela é composta basicamente de gerentes de facilities, gerentes de propriedades, de prédios comerciais, shopping centers, prédios hospitalares, ou seja, qualquer grande edificação de trabalho que tenha aí elevadores. E eu queria que você deixasse aí uma última mensagem para esses gestores que cuidam dessas edificações, né? Qual que é o olhar que eles têm que ter para o tema elevador? Olha, para o tema elevador, a mensagem que eu gostaria... Eu vou ser um pouquinho mais abrangente, viu, Léa? Tá bom, fica à vontade. Eu gostaria de deixar uma mensagem de otimismo. Eu sei que o que a gente está passando é uma situação bastante atípica. Desconheço alguém que poderia ter feito uma previsão de uma pandemia dessa na monta, né, que
que tem um alcance mundial e com os danos que tem trazido à sociedade, mas, por outro lado, não há mal que seja eterno, nem bem que dure para sempre. Isso vai passar, a gente vai voltar à nossa normalidade, até acredito que não vamos voltar a uma normalidade muito mais rica, porque muitos dos aprendizados que nós tivemos durante essa pandemia, eles vieram para ficar. Um deles aí, a gente falou no comecinho, o trabalho remoto. Nós fizemos até uma pesquisa dentro da Atlas Schindler e 75% da nossa população, a gente tem quase mais de 5 mil colaboradores, responderam que é muito mais simples o trabalho remoto do que eles imaginavam. Então isso foi super gratificante para nós e eu acredito que essas políticas entre o misto do real e do virtual, elas vieram para ficar. Exato, mais uma vez, toda crise gera oportunidade, a gente vai fazer uma jornada diferente daqui para frente e eu fico aqui vou terminar desejando votos de sucesso para todo mundo, para você também, para o canal, e conte conosco sempre que precisar. Muito bem, então, Flávia, agradeço, foi uma alegria tê-la aqui e muito obrigada novamente pelo seu tempo e disponibilidade em nos atender. Muito obrigado e sempre que precisar estamos à disposição, Leia. Um abraço, fica com Deus, você e sua equipe. Todos nós, tchau, tchau. Tchau, tchau.